Bom dia, galera do sexto ano. Tio Robson aqui na área para trazer a explicação sobre a atividade que eu deixei para vocês no início da semana. No caso, amanhã, que é quinta-feira, eu estou gravando na quarta, nós iremos fazer a resolução dela, ok? No caso aqui eu vou mostrar a vocês o que vocês poderiam ter feito nessa atividade. A questão 6 que eu cobrei a vocês. Lembre-se que nós estamos falando sobre o Aristóteles. Aristóteles, filósofo grego, discípulo de Platão, que tem uma obra muito grande na filosofia, falando sobre política, falando sobre a metafísica, falando sobre ética, felicidade. São diversos conceitos que o Aristóteles trabalha. Na sexta questão, eu pedi para vocês sintetizarem, fazerem uma síntese das ideias do Aristóteles. Ou seja, você vai ter que ler o capítulo e pegar as principais ideias defendidas por esse filósofo. Pois bem, aqui eu trago algumas ideias que você poderia ter utilizado na sua atividade. Primeira ideia, a crítica que ele faz à teoria das formas do Platão. Para Aristóteles, a realidade era apenas uma, que é a realidade sensível, a realidade física, ou realidade sensível. O Platão defendia uma segunda realidade, que era a realidade inteligível. O Aristóteles diz que não, ok? Não existe um mundo inteligível além do mundo sensível. Só existe o mundo sensível e é nele que nós podemos encontrar a verdade sobre as coisas, a partir do estudo dos objetos que existem na natureza. Essa ideia de que há conceitos metafísicos, que são as ideias, aquilo que está além da física, para o Aristóteles, ela não é aceitável. Que são essas ideias que fazem parte das ideias do seu professor, que é o Platão. Então, o Platão defende que há dois mundos, o mundo das ideias e o mundo físico. O Aristóteles diz que não, ok? Que não há dois mundos, há apenas um mundo, que é o mundo físico, o mundo real, e nele nós podemos encontrar a verdade sem precisar fazer essa análise das ideias. Segundo pensamento que eu posso analisar de Platão, que de Aristóteles, que eu até já comentei. Há uma só realidade, que é a realidade física, mas ela pode ser conhecida de várias maneiras, ou seja, há diversas formas e graus de conhecimento. Para ele, há diversos tipos de conhecimento. Por exemplo, entre eu e um veterinário, quem é que tem mais conhecimento sobre um cachorro, sobre um animal? Claro que é o veterinário. Então, existem tipos de conhecimento e graus de conhecimento. Eu tenho um grau menor que o veterinário. Tipos de conhecimento. Existe o conhecimento prático das coisas, o conhecimento que nasce dos sentidos, por exemplo, o conhecimento sensível, e existe o conhecimento mais rebuscado, que se pauta na observação, na análise, que ele vai chamar de conhecimento científico. Ele vai dar um exemplo aqui. Assim, a percepção não é um conhecimento falso. Quando eu percebo algo na natureza, ele não é um conhecimento enganoso, nem ilusório, como Platão dizia. Ele é um conhecimento limitado, que pode ser aprofundado com uma análise maior e com um método mais preocupado com a observação. Então, esse conhecimento que nasce da percepção é um conhecimento básico, que abre portas para outras formas de conhecer. O Aristóteles também fala que o que existe é resultado das quatro causas, Os seres da natureza são frutos das quatro causas: a causa final, a causa formal, a causa material e a causa eficiente. A causa final é a finalidade, para que a coisa é feita. A causa formal é a forma como ela se expressa no mundo. A causa material é do que ela é feita. E a causa eficiente seria por quem ela é produzida, quem é que gerou vida a ela. Outra ideia que ele defende, Três grandes ramos científicos,
Aqui ele separa as ciências, né? Ele separa as ciências que podem fazer uma análise sobre a natureza, sobre o mundo, né? Que existe. Nós temos as ciências teóricas, que tratam da investigação das causas dos seres que são independentes dos homens, né? As ciências práticas, que investigam as ações humanas, por exemplo, a política é uma. E as ciências produtivas, que investigam as coisas produzidas pelo homem. Ele faz essa diferenciação, né, entre as formas que você pode utilizar para analisar tanto a natureza fora do homem, quanto a atividade feita pelo homem, né? Porque se você for ver bem, por exemplo, a filosofia é uma ciência que não analisa especificadamente a natureza, mas a relação do pensamento e o ser humano. Então ela é uma ciência muito preocupada com a ação humana. A política. Agora, a biologia, por exemplo, é o quê? Uma ciência o quê? Ela estuda o quê? As causas dos seres que estão independentes dos homens, né? Na concepção dele, né? Que é uma ciência teórica. E por último, galera, nós temos aqui a metafísica. Essa parte aqui do estudo de Aristóteles, ela é um pouco complicadinha para vocês que são do sexto ano, mas metafísica aqui, ó, seria isso daqui, ó. Seria o quê? Se você for procurar essa palavrinha no Google, você vai entender que metafísica é uma teoria filosófica que busca entender a realidade, compreender a realidade de modo ontológico, né? Entender a natureza do ser. E dessa forma eu estou analisando o mundo que eu não posso tocar, nem sentir, nem ver, que é o mundo suprassensível. Então, essa ideia de análise do ser, da coisa, não da coisa em si, mas do ser, é uma análise metafísica. Por quê? Porque está além da física. Essa palavrinha meta aqui, ela quer dizer além. Ok? Além da física. Ou seja, tudo aquilo que eu não posso sentir, tocar, cheirar, ver, que são coisas abstratas, né? Deus, a ideia, o sentimento, os valores. Essa análise sobre esses seres e a sua natureza, né? Que são naturezas metafísicas, faz parte desse campo, né? Da filosofia. Ó, teoria geral e abstrata, né? Explicação filosófica. Quando eu falo abstrato, é justamente isso. É aquilo que eu não posso tocar, nem ver, nem sentir. Né? Não é algo concreto. Lembre-se, por exemplo, eu até dei um exemplo aqui, ó, da teoria do Platão. Quando o Platão fala sobre a teoria das formas, que ele vai dizer que no mundo sensível, o que a gente vê, né, que são, por exemplo, aqui os cavalos de diversos tipos, eles nos enganam, porque aqui não há verdade, aqui é apenas uma ilusão. E o que é verdadeiro para o Platão é a ideia do cavalo, a forma do cavalo que aparece na nossa cabeça. Então, o Platão ele é um filósofo que defende a verdade em um plano metafísico, em um plano além da física, que é o mundo físico. Ó. E o mundo além da física é as ideias. Porque as ideias eu não posso tocar, sentir, cheirar nem ver. E para o Platão as ideias carregam a verdade, trazem a verdade sobre o mundo. Então, é isso. Ó. A metafísica é a área que estuda os princípios que estão além da realidade física, né? A área que estuda as primeiras causas de tudo que existe. Por exemplo, o Aristóteles ele vai falar sobre Deus. E ele vai defender que Deus ele foi aquele que deu o movimento a tudo que existe. Ele chama até de Deus de motor imóvel. Porque Deus gerou força e deu movimento a tudo que existe. Foi o primeiro motor. Motor imóvel. Ok? Pronto. E por fim, galera, nós temos essa análise aqui do poema. Ó. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol.
e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais do que os pensamentos de todos os filósofos, de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica que metafísica tem aquelas árvores, há de serem verdes e copadas de terem ramos, e há de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que há de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. É um texto de Fernando Pessoa, Mitologia Poética. Primeira questão. O que pensa o eu lírico, né, o narrador do poema, sobre o mistério das coisas? Quando ele coloca aqui, ó, tudo isso não quer dizer nada. Tudo isso que, né? Essa preocupação em entender o porquê das coisas. Há algumas perguntas aqui pelo eu lírico, né? O eu lírico é quem está fazendo o poema, está refletindo no poema. E ele começa a reparar que essa análise sobre a natureza, ela não é importante, entendeu? Porque as coisas simplesmente são, galera. Se você vê uma árvore, a árvore é. Se você vê um rio, o rio é. Ele existe como coisa física. Eu não preciso refletir qual é a função dele, qual é a essência dele, qual é a composição metafísica dele, o que é o ser árvore, o que é o ser rio, ou o que é o ser natureza. Essa preocupação, que é uma preocupação de Platão, ela é desnecessária para o eu lírico. Vocês vão ver aqui, ó, questão 1, o que pensa eu lírico, né, sobre o mistério das coisas. O eu lírico demonstra enfaticamente, né, não pensar em nada que não seja do mundo físico, né? Então essa preocupação com o mundo metafísico, né, sobre essas questões essenciais, né, o que é a essência das coisas, ela não é fundamental para o eu lírico. Questão 2. Por que para o eu lírico, que é quem cria o texto, pensa o texto, a luz do sol vale mais do que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas? Vamos pensar o seguinte, ó. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e boa, porque ela é, porque ela existe, porque ela é de fato, porque eu a vejo, porque ela me faz ver. E os pensamentos são diversos, os pensamentos acabam que errando, os pensamentos que vagueiam demais, sabe? Às vezes os pensamentos nem chegam perto da realidade. E o que é a realidade? A realidade é o que a gente vê, né? É o que a gente percebe no mundo sensível para o autor, para o eu lírico. Ó, porque o pensamento, seja dos filósofos ou dos poetas sobre as coisas da natureza, pode estar cheio de erros, acabei de falar isso. Já as coisas da natureza, as coisas são, galera, elas não pensam, elas não erram, elas estão aí, elas existem. Elas são, ó, assim como o sol é. A luz solar, que não sabe o que faz, e é comum e boa, ela está aí para você desfrutar dela. Então não tem erro sobre ela. Os pensamentos sim, os pensamentos podem trazer dúvidas, os pensamentos podem trazer o engano. A luz não, a luz ela existe, ela é fornecida para nós. Terceira questão. Como o eu lírico se posiciona a respeito da metafísica? Pois bem, já ficou claro aqui que ele se posiciona contra, né? Ou seja, ele não defende essa realização de uma análise, né, de uma especulação sobre a realidade intelectual, a realidade inteligível. Para ele, o ser que é a pessoa, né, nós devemos nos preocupar em analisar as coisas que são e apreciar as coisas que são no mundo sensível. Vocês vão ver agora a resposta. Ó. Para o eu lírico, né, as especulações metafísicas, né, essas análises, né, sobre o sentido das coisas, né, qual a essência das coisas, as causas invisíveis, os mistérios por trás das coisas,
elas são preocupações que não fazem sentido e não são necessárias. Aqui, ó. São preocupações sem sentidos e desnecessárias. Não valem a pena. Não valem. As próprias coisas da natureza são mais importantes, como a árvore, que tem seus ramos verdes, que produz seu fruto, que nos alimenta, que traz oxigênio para a gente, que abastece uma população, por exemplo, né? Digamos que uma macieira, né, que produz a maçã, uma laranjeira, né, que alimentam os animais. Então, o que importa para o autor aqui é o mundo físico, né, que é justamente o que o Aristóteles, de certa forma, defende, né, que no mundo físico, no mundo sensível, eu posso ter um conhecimento sobre a vida, sobre a natureza. Ok? E é isso, galera, é isso. Atividadezinha simples, mas espero que vocês tenham entendido. Valeu, meu povo!